Olá, gente amiga, gente querida, olá, povo abençoado de Deus, recebam a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Meus irmãos, vamos juntos para mais um momento de reflexão. Abra sua Bíblia, por gentileza, no capítulo de número 13 do livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 13, versículo de número 16, e vamos juntos até o versículo de número 22. Assim diz a palavra de Deus. E levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse: Varões israelitas e os que temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com um braço poderoso o tirou dela. E suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. E destruindo as 7 nações da terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. E depois disto, por quase 450 anos, lhes deu juízes até ao profeta Samuel. E depois pediram um rei, e Deus lhe deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo está discursando para um grupo de pessoas que conhecia bem de perto a história do povo hebreu. Então o apóstolo Paulo ele começa a narrar a trajetória deste povo desde a sua saída do Egito, da sua trajetória no deserto, de suas conquistas em Canaã, até terminar a sua narrativa em Jesus Cristo. Portanto, vale pontuar, meus queridos irmãos, que o apóstolo Paulo ele revelou um momento na história do povo hebreu, quando estes, junto aos anciãos, se dirigiram ao sacerdote Samuel, desejando de que Deus estabelecesse um rei humano, como todas as nações em volta o tinha. Então, Deus constitui a Saul, filho de Quis, como o rei em Israel. Porém, a Bíblia fala que durante 40 anos não fez Saul o que agradava aos olhos de Deus, e por este motivo, sendo ele rejeitado, Deus levantou a Davi. Esta trajetória de Davi nós podemos ver através dos registros do profeta Ezequiel, no seu capítulo 34 e o versículo 23, o momento desta escolha. Porém, meus queridos e amados irmãos, quando nós falamos em Davi, nós fazemos algumas associações do seu nome a um momento da sua trajetória. Eu, particularmente, quando lembro de Davi, me lembro e recordo perfeitamente daquele embate com o gigante Golias, quando Davi, com as suas pedrinhas, abate aquele gigante e assim conquista uma grande vitória. Se eu perguntasse a você quem é Davi, possivelmente você associaria a Davi ao momento da sua história. Você diria: Davi era o melhor amigo de Jonatas, filho de Saul. Davi foi aquele que pecou contra o seu melhor amigo Urias, deitando com a sua esposa Batseba. Davi foi aquele que foi ungido a rei, sendo ainda muito novo, não é? Pela imposição do sacerdote Samuel na casa do seu pai Jessé. No entanto, nós faremos diversas associações. Porém, se pudéssemos perguntar para Deus: Deus, quem é Davi? Sem sombra de dúvidas, Deus diria: Davi é o homem segundo o meu coração. Mas, irmãos, o que Deus ele quis dizer ao apresentar esta afirmativa acerca de Davi? O que é que Deus quer dizer quando diz: Davi é o homem segundo o meu coração? Ora, se Deus pudesse traduzir para nós,
Deus diria: achei a Davi para cuidar das coisas que eu cuido. Glória a Deus. O coração de Davi, ele bate em sincronia com o meu coração. Quando eu olho para a direita, Davi é este homem que também olhará para a direita. Glória a Jesus. Quando eu digo, eu não me interesso por algo, Davi é este homem que também diz, eu também não me interesso. Então, isto é o que significa dizer homem segundo o coração de Deus. Ou seja, Davi, ele era um homem que muito se esforçava para ser como o coração de Deus. Era um homem atento, um homem que examinava tudo, um homem que obedecia os preceitos divinos e ele fazia questão de honrar, glória a Jesus, os princípios de Deus. Repito, Davi, ele se esforçava para obedecer os preceitos de Deus e honrar os seus princípios. Glorificado seja o nome de Jesus. Meus queridos irmãos, qual a diferença entre preceitos e princípios? Preceitos significa o que se recomenda praticar. Preceito fala de regras. E princípios? Princípios, meus queridos irmãos, é aquilo que serve de base. Princípio fala de razão. Princípio fala de raiz. Se eu pudesse aqui tecer um exemplo acerca de princípio ou de preceitos, eu traria do Código de Trânsito um exemplo que é fundamental para este esclarecimento. Por exemplo, meus queridos irmãos, você está em um trânsito e de repente aquela placa sinaliza 40 km por hora. Isto é um preceito. Isto é um preceito. Amém, meus queridos irmãos? É uma regra que não pode ser ignorada. Isso pode ser às 3 horas da madrugada, pela tarde ou pela noite, não importa. É uma regra que tem que ser obedecida. Mas você pode estar atrasado, você tem que chegar no seu horário, na sua empresa, no seu lugar de trabalho, né? Você pode estar socorrendo um paciente, não importa qual seja a circunstância. O importante é que, ao se aproximar desta sinalização, você terá que reduzir o seu carro até que você passe por esta sinalização nos exatos 40 km por hora. Então, meus queridos irmãos, isto aqui é uma regra que tem que ser obedecida. Então, isto fala de preceitos, princípios, usando o mesmo Código de Trânsito. Se você se depara com uma placa sinalizando o seguinte: dirija com cuidado. Isto aqui é um princípio, significa um limite de velocidade num trânsito altamente pesado de uma via principal. E aí você tem que dirigir com muito cuidado. É um princípio que precisa ser aplicado e aplicado com sabedoria. De modo que, meus queridos irmãos, na vida espiritual não é diferente. Se você, se nós desejamos, anseiamos pela presença de Deus nos nossos corações, nós devemos considerar os princípios de Deus e os seus preceitos também. Glorificado seja o nome de Jesus para sempre. Então, meus queridos irmãos, para nós entendermos um pouco sobre Davi e essas qualidades testemunhadas por Deus, sendo ele homem segundo o seu coração, nós voltamos no capítulo 6 do livro de Samuel.
Segundo Samuel capítulo 6, aí nós vamos observar que o rei Saul ele já está morto, Davi já está assumindo o trono em Israel. E o que é que Davi ele faz, meus queridos irmãos? Davi ele começa a dar a atenção para as coisas de Deus antes de qualquer coisa. Então Davi ele percebeu que no reinado de Saul ele fez algumas concessões, que Davi ele se envolveu com coisas do reino além do permitido ao seu cargo. Então observa-se que Saul ele negligencia ou negligenciou as coisas de Deus. E é por esta razão que ele falha no seu reinado e por este motivo Deus o rejeita. Então, meus queridos irmãos, nos dias de Davi, o centro da adoração era o tabernáculo. No entanto, enquanto Saul ele reinou, o tabernáculo deixou de ser este centro da adoração, não é? Deixou de ser o centro da adoração. Por que isto, irmãos? Por que isto? O tabernáculo ele perdeu a sua importância nos dias de Saul. E por que isto? Porque uma das peças da mobília do tabernáculo havia desaparecido, ou seja, a arca da aliança que habitava no tabernáculo, ela foi levada pelos inimigos. Os inimigos vieram e levaram a arca da aliança. E esta arca, ela simbolizava a presença de Deus. Então, Davi, ele está atento a tudo como homem segundo o coração de Deus, sendo zeloso, ele percebe que a presença de Deus não habitava no tabernáculo e Davi não queria reinar Israel sem a presença de Deus. Meus queridos irmãos, naquele momento Davi entendeu o grande perigo que era a ausência de Deus no meio do seu povo. Glória ao nome de Jesus. Por que, meus irmãos? Porque a presença de Deus, como disse, habitava em toda a sua glória naquela arca da aliança. Glória a Jesus. E a arca da aliança era tão importante, irmãos, tão importante para Deus, que Deus ele fez questão de instruir a Moisés no mínimos detalhes e detalhes específicos, diga-se de passagem, de como deveria ser construído aquela arca. Então aquela arca ela foi feita de madeira, não é? Ela tinha a sua forma retangular, não é? Era uma arca revestida de ouro por dentro e por fora. A sua cobertura ela tinha uma grade, não é? Uma cobertura feita de ouro, que é permitido olhar para dentro daquela arca, o que também se chamava ali, não é, o acesso da misericórdia ou propiciatório. Então, meus queridos irmãos, observem todos os detalhes que Deus dá e exige para que Moisés assim o faça na construção desta arca. De cada lado daquela grade, daquela cobertura, havia um querubim. Esse querubim ele ficava de um lado e do outro da arca, com as suas asas tocando uma às outras e olhando para dentro daquela arca, olhando para dentro da arca. E dentro da arca existia ali três objetos importantes. O primeiro objeto era um vaso dourado contendo uma amostra do maná do deserto. O segundo objeto ali se tratava, meus queridos irmãos, do bastão antigo de Arão. E o terceiro elemento era a tábua da lei, as pedras da lei que Deus deu a Moisés, que estavam ali dentro daquela arca. Então foi desta forma que Deus exigiu a construção daquela arca. Então, meus queridos irmãos, Deus habitava em toda
e com toda a sua glória e poder naquela arca. E Saul, relaxadamente, negligenciando as coisas de Deus, permitiu que o inimigo levasse a arca de Deus, ou tirasse a presença de Deus no meio do povo. Sem a presença de Deus não dá. Sem a presença de Deus ninguém pode ser bem sucedido. Sem a presença de Deus não há vitória. Aleluia. E Davi, ele está nesta responsabilidade, e ele, com zelo, ele percebe a ausência da arca e fica complicado reinar desta forma. Meus queridos irmãos, diz a história que em toda parte em que a arca da aliança ela era colocada, a glória de Deus pousava ali. Ou seja, onde a arca da aliança habitava, ali se tornava o lugar mais santo da terra. Glória a Deus. O lugar mais santo da terra, irmãos. Então, quando Davi subiu ao trono, a sua primeira ação, o seu primeiro trabalho foi dar a atenção às coisas de Deus. E viu que Israel não tinha uma referência de adoração. E isto estava apontando para o declínio espiritual, e isto era prejudicial, até afetava o reinado do próprio Davi. Então, meus queridos irmãos, o coração do povo naquele momento era um coração frio, um coração que não ardia mais pela presença de Deus, de modo que Davi entendeu que precisava colocar de volta a presença de Deus no meio do povo. A arca da aliança deveria ser resgatada com muita pressa, para que Deus pudesse assim dar vitória, aleluia, e que Davi, por sua vez, tivesse um reinado bem sucedido. Então, meus queridos irmãos, Davi, ele era este homem cuidadoso, que estava atento aos mínimos detalhes. Aleluia. E Deus é o Deus dos mínimos detalhes também, meus queridos irmãos. Glória a Deus. Deus é um Deus dos detalhes também. Então, Davi sabia que para o povo voltasse a Deus, voltasse à adoração perfeita, ele precisaria colocar de volta a arca dentro do tabernáculo. A presença de Deus deveria voltar para o dentro do templo. E isso nos traz, irmãos, coisas, não é, boas da parte de Deus, que eu queria poder transmitir, mas o tempo não permite. Existia o tabernáculo, existia o templo, mas não tinha a presença de Deus, e não adiantava nada a manifestação, a multidão dentro do templo, sem que houvesse a presença de Deus. Sem a presença de Deus, o povo estava frio, o povo estava sem referência, o povo estava desmotivado, o povo não adorava. O povo não reverenciava, não glorificava, não havia estímulo, não havia vitória para o povo, porque se não tem a presença de Deus, nada também acontece. Então Davi, ele batalha, de modo que no coração de Davi, pela pressa que ele teve naquele momento, ele achou. Isto foi um pensamento de Davi, não é? Foi um pensamento de Davi, e um erro até, não é? Porque ele abre mão dos detalhes. Ele abre mão de alguns princípios aqui, por algum momento, claro que com a boa intenção de que era trazer o mais rápido possível a arca da aliança de volta. A arca da aliança estava na casa de Abinadab, então o meio mais rápido que Davi entendeu para poder trazer esta arca era sendo conduzida através do carro de boi. Então, Davi, ele envia a casa de Abinadab carro de boi para o resgate desta arca da aliança. E quando assim sucedeu, diz a Bíblia que os filhos de Abinadab, não é? Os filhos de Abinadab, Uzar e Aior. Uzar e Aior.
né? 2 Samuel capítulo 6, versículo de 1 a 5. Uzá e Aiô foram responsáveis pelo trajeto daquela arca. Porém, meus queridos irmãos, algo inesperado aconteceu naquele trajeto. Aquele boi, ele tropeçou e tropeçando caiu. A arca, o carro, ele vira e a arca da aliança, ela vira, ela cai daquele carro. E diz a Bíblia que Uzá estende a sua mão para não permitir a queda da arca da aliança, para impedir, não é, a sua destruição. Porém, ao tocar naquela arca, Deus se indignou, porque havia princípios, havia preceitos. Ora, preceitos, como eu falei, é algo que não deve ser ignorado. E princípios são algo que nós devemos usar como base, como uma raiz, e, irmãos, e que tem que algo ser feito com muita sabedoria. O que faltou para usar naquele momento, não era, irmãos? Pelos preceitos e princípios, aquela arca era intocável e ele tocou, mesmo com a intenção de proteção da arca. Mas Deus, ele é muito criterioso com os seus princípios, com os seus preceitos, e aquele homem, ele morreu de forma instantânea por agir daquela maneira. Meus queridos irmãos, observem, aleluia, que a condução daquela arca, ela não foi feita da forma como Deus exigia, ou fundamentado nos princípios de Deus, não é? E Davi, agindo conforme a sua consciência, mudando, não é, os detalhes, e estes detalhes não podem ser violados, meus irmãos, dentro dos princípios de Deus. Só quem poderia transportar aquela arca era os levitas, sacerdotes, homens escolhidos para fazer esse trajeto. Não é verdade, irmãos? Naquela arca da aliança, no fundo daquela arca existiam as argolas pequenas, onde deveria passar ali as varas de um lado e do outro. E estas varas era o local onde deveria ser pegos, não é? E ser postas sobre os ombros dos sacerdotes. Foi assim que Deus estabeleceu como princípios. A arca não poderia ter outra forma de ser conduzida a não ser por intermédio dos levitas, e desta forma sendo transportada nos ombros destes sacerdotes. Qualquer outro meio, irmãos, traria danos irreparáveis, e isto pesou muito mal para Uzá, filho de Abinadab. Glorificado seja o nome de Jesus. Não se pode mudar os princípios, os preceitos, os detalhes. Deus é detalhista, irmãos. E não se pode remover os princípios de Deus. Nós devemos estar atentos para isso. Glória a Deus. Irmãos, a Bíblia fala no capítulo de número 6, versículo 13 de 2 Samuel, que Davi, ele fez questão de selecionar os levitas e de ir com ele até a casa de Abinadab para fazer o transporte da forma correta até Jerusalém. E a Bíblia diz que assim o foi. Os levitas colocaram a arca sobre os seus ombros e começaram a conduzir aquela arca. A cada 6 passos que aqueles sacerdotes davam, eles paravam e ali eles sacrificavam a Deus, adoravam, glorificavam a Deus. A cada 6 passos,
um sacrifício. A cada 6 passos, um sacrifício. Porque eles estavam transportando de forma legal, atendendo os preceitos e os princípios de Deus, a presença de Deus representada naquela arca. Diz a Bíblia, meus queridos irmãos, que quando Davi avistou a Israel, ele se encheu de tanta alegria pelaquela conquista, por estar trazendo de volta a presença de Deus. Ele muda as suas vestimentas e vai para a frente da arca e glorifica e exalta, ele pula, ele dança, ele manifesta o seu contentamento e assim vai introduzindo aquela arca no meio do povo de Israel. Então Davi, ele foi sucedido no transporte desta arca por atentar para os princípios e os preceitos de Deus que não podem ser violados. Nós estamos vivendo uma era em que muitas lideranças religiosas abdicaram desses princípios e desses preceitos, e as suas instituições se tornam agora, meus queridos irmãos, meros comércios evangélicos. Não é? Eles comercializam a fé. E isto é algo que fere, irmãos, a santidade de Deus. E começam a mudar, fazer as coisas dentro do seu entendimento, conforme a sua consciência, mudando os detalhes, mudando os seus princípios. E isto, irmãos, é prejudicial. Embora que alguns estejam dizendo, mas em tal e em tal lugar nós sentimos a presença de Deus. Eles estão conduzindo a presença de Deus. Mas vamos ver, irmãos, até o momento, até em que ponto essa presença de Deus está sendo conduzida da forma correta. Qualquer momento, uma pedrinha pode estar no caminho. Os bois que estão transportando esta arca pode tropeçar, a arca pode cair e a presença de Deus ela vai embora. Então, se faz necessário, irmãos, voltar e começar tudo da forma como Deus estabeleceu pela sua palavra. Amém? Todos os detalhes têm que ser observados e não é à toa que Deus fez questão dos detalhes. Então, se Deus colocou aquelas argolazinhas lá no fundo daquela arca, ela tem uma finalidade que não pode ser descartada por qualquer que seja a liderança. E nós estamos abrindo mão dos detalhes. Nós estamos tratando os detalhes da palavra de Deus como algo em que Deus não faça tanta questão, não é? E podemos até conduzir dizendo isso não é problema, isso não faz problema. Não faz problema, é por esta razão que nós estamos neste contexto de igreja da atualidade, irmãos, sem muitos resultados, sem a manifestação do poder sobrenatural de Deus, sem as curas, sem os milagres e sem, irmãos, batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, quase não se percebe isto no meio do seu povo, as profecias, os discernimentos, as revelações, a cura. Então isso caracteriza a falta da atenção para os princípios e preceitos de Deus, para os seus detalhes que não podem ser violados. Se quisermos carregar, conduzir a presença de Deus em nosso meio, em nossa vida, nós precisamos estar atentos aos detalhes. Nós precisamos atentar para os princípios de Deus, porque lá está estabelecido a forma correta de conduzir a sua presença. Que Deus em Cristo nos abençoe. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua atenção. Voltaremos em uma outra oportunidade, se Deus assim nos permitir, pois graças a Ele a vida continua. E lembre-se, Deus sem você continua sendo Deus, mas você sem Deus não é nada. Um abração e até a próxima. Tchau, tchau, minha gente.